ela sofre modificações ao longo do tempo e sofreu modificações ao longo do tempo. Os estudos mais importantes feitos agora é depois, nos últimos 20 mil anos. Depois de lá para cá houve algumas modificações, são terremotos, são movimentos, mas os planetas, quer dizer, a estrutura planetária já estava estabelecida, não teve que fazer de novo, já estava estabelecida. Então, o problema nosso era saber, nessas modificações, o que atividades humanas, como, por exemplo, a agricultura, o desmatamento, os automóveis, tá certo? E as guerras, inclusive as bombas nucleares, que trazem grandes mudanças na estrutura do planeta. Então essas coisas vieram como um incentivo para a gente estudar mais detalhadamente o que é que o homem está fazendo no planeta. E quando foi criado então esse centro, o motivo nosso estava relacionado mais com as atividades ligadas à agricultura. Mas, de uma forma ou de outra, não é só isso. Realmente, muitos estudos foram feitos que não era só a atividade agrícola em si, mas as consequências das outras atividades, como o desmatamento, como o uso exagerado de combustíveis fósseis, aumentando a concentração do CO2 na atmosfera, de forma não reversível. E tudo isso, então, são coisas que ocorreram. Praticamente as pessoas que trabalhavam no SENA na ocasião fizeram estudos, fizeram estágios em outros países e de uma situação muito mais avançada do que tinha no Brasil, porque não tinha praticamente nada nesse sentido estudando aqui. E realmente o único centro grande que foi feito, não só no Brasil, mas praticamente toda a América do Sul, para fazer esses estudos, foi aqui no SENA. O grupo, que inclusive tinha relacionamento com outros países, tinha relacionamento com países grandes, nós tínhamos um relacionamento grande com a Alemanha, tivemos um relacionamento com a Suíça, com a Suécia, tivemos um relacionamento com os Estados Unidos. Então, todas essas relações externas e mais as internas próximas nossas, como a Argentina, alguma coisa aqui na região do Paraguai. Então, tudo isso são estudos que foram correndo, porque são mudanças que podem ocorrer em consequência das atividades humanas, quaisquer que elas sejam. A agricultura é uma delas, mas não é a única. Tem uma porção de modificações e cada um dos estudos nossos foram dirigidos para uma dessas alterações decorrentes de atividades humanas nos últimos 20 mil anos. Eu me lembro que eu dei muita ênfase para essa cooperação internacional, dei muita preferência para quem quisesse estudar mais, ir embora do Brasil por um determinado tempo, que fosse um membro da estrutura do SENA, e também fosse algum estudante da Exalc que quisesse fazer o trabalho lá. Como eu era professor da Exalc, não era quem me pagava o salário era a universidade, não era o SENA em particular. Então, essa cooperação que tinha era muito forte, sempre foi muito forte, e dando oportunidade para essas pessoas aprenderem e precisarem sempre fazer. É sempre importante que fizesse embora do Brasil por um certo tempo. Não é por nada, não é porque está errado, é que vai aprender alguma coisa diferente fora daqui. Se não for, acaba não aprendendo. Então eu acho que isso eu fiz bastante. Sempre que podia fazer e mandar a gente para estudar fora, a gente mandava. E teve um período também que nós fizemos colaboração com outras instituições do próprio Brasil. Tá certo? Outras instituições aqui mesmo fizemos estudo em diversos lugares, mas com a colaboração específica do SENA. É a única instituição que tem dentro, não é só da brasileira, da América do Sul, que tem uma estrutura capaz de ensinar e de fazer uma série de trabalhos específicos.
especialmente no que diz respeito às variações das concentrações dos isótopos dos diferentes elementos. Mas não é só isso, é o valor quantitativo também do balanço hídrico, o valor quantitativo do balanço de energia. Isso aí, porque o estudo das pessoas que se voltaram nisso aí vai muito além do curso que tem simplesmente de agronomia. É um curso excelente, eu também fiz o curso de agronomia, mas depois você pode se aperfeiçoar em determinadas áreas. Formar gente capaz. Essa é a principal coisa. Com gente capaz, ele consegue recursos, consegue os equipamentos que normalmente cada vez avançam mais em precisão, especialidade e facilidade de operacional. Eu mesmo trouxe para cá um aparelho que não tinha nem para ter outro parecido no Brasil, tá certo? Um trabalho que dá para estudar a composição isotópica das coisas, os átomos que existem. Isso nunca foi feito no Brasil antes. E nem até hoje, não tem outro lugar aqui que faz isso.